Teleaula Natal. Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Bento, de Língua Portuguesa da Secretaria Municipal de Natal e estamos aqui mais uma vez para uma aula de Língua Portuguesa. Para que esta aula seja acessível a todos, eu farei a minha descrição e também descreverei qualquer imagem que aparecer aqui nos slides. Eu sou moreno, uso óculos, tenho cabelo curto, estou vestindo uma camisa vermelha e uma calça jeans azul e o meu sinal em libras é esse, o dedo indicador tocando na parte inferior do queixo do lado direito. Vamos à aula. A aula de hoje é sobre o poema protesto, um gênero bem interessante, um gênero em versos. O próprio nome já chama a atenção, poema protesto, vai ser um poema bem diferente. Mas antes de chegarmos ao poema protesto, eu gostaria de analisar aqui, ler e analisar com vocês uma letra de uma canção, né? A canção também é um poema, a música também tem esse aspecto, né? Dos versos, da versificação, da cadência, do ritmo. Vamos lá, né? Eu trago aqui para vocês uma canção de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, que diz, uma canção muito conhecida: eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que esta tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Nós temos aqui, né, um poema, de certa forma é um poema, é um texto, tem sua estrutura em versos, e eu trago para que você analise e perceba que quem fala nos versos é uma pessoa muito sentimental, uma pessoa que se importa muito com o seu sentimento. Isso é a cara, né, do próprio compositor, do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, que são autores da chamada Bossa Nova, né, no início da nossa música popular brasileira. Então, nós já tivemos produções em versos em que o sujeito lírico, quem é o sujeito lírico? Quem fala nos versos, fala de seus próprios sentimentos. Falo isso para a gente comparar com o poema protesto. O poema protesto, ele vai ficar distante dessa proposta do sentimentalismo, né? Desse individualismo do sujeito poético. Vejamos. O poema protesto que vem aí no livro de vocês, logo no início, no primeiro capítulo, é esse chamado A Bomba Suja, de Ferreira Goulart, né? Ferreira Goulart, para quem não sabe, é um escritor que se dedicou muito, né, à sua postura em verso, ao seu engajamento, principalmente na década de 60. É sempre bom a gente conhecer o contexto, né, a época em que o texto foi produzido, porque influencia no entendimento do texto. Então, é um escritor que escreve principalmente na década de 60, conhecido por nós aqui como os anos de chumbo. Para vocês aí que já foram, já estudaram na aula de história, sabem muito bem o que foram os anos de chumbo. Então, eu vou ler o poema A Bomba Suja, para que a gente compare com o poema anterior, né, a canção do Tom Jobim. O poema diz: A Bomba Suja. Introduzo na poesia a palavra diarreia, não pela palavra fria, mas pelo que ela semeia. Quem fala em flor não diz tudo. Quem me fala em dor diz demais. O poeta se torna mudo sem as palavras reais. No dicionário, a palavra é mera ideia abstrata, mas a palavra diarreia é arma que fere e mata. Que mata mais do que faca, mais que bala de fuzil, homem, mulher e criança no interior do Brasil. Por exemplo, a diarreia no Rio Grande do Norte, de 100 crianças que nascem, 76 levam à morte. É como uma bomba D, que explode dentro do homem, quando se dispara lenta a espoleta da fome. É uma bomba relógio, o relógio é o coração, que enquanto o homem trabalha, vai preparando a explosão. Bomba colada nele, muito antes dele nascer, que quando a vida desperta, nele começa a bater. Bomba colada nele pelos séculos de fome e que explode em diarreia no corpo de quem não come. Não é uma bomba limpa, é uma bomba suja e mansa, que elimina seu barulho vários milhões de crianças.
sobretudo no Nordeste, mas não apenas ali, que a fome do Piauí se espalha de leste a oeste. Cabe agora perguntar quem é que faz essa fome, quem foi que ligou a bomba ao coração desse homem, quem é que rouba a esse homem o cereal que ele planta, que come o arroz que ele colhe, se ele o colhe e não janta. Quem faz café virar dólar e faz arroz virar fome é o mesmo que põe a bomba suja no corpo do homem. Mas precisamos agora desarmar com nossas mãos a espoleta da fome que mata nossos irmãos. Mas precisamos agora deter o sabotador que instala a bomba da fome dentro do trabalhador. E, sobretudo, é preciso trabalhar com segurança para dentro de cada homem, trocar a arma da fome pela arma da esperança. Olha só que legal, né? Nós temos um poema, conhecido como poema protesto, exatamente pela sua intenção, né, pelo seu objetivo, que é completamente diferente da canção do Tom Jobim, né, lá do Vinícius de Moraes, né, que é uma coisa completamente sentimental. Enquanto o primeiro poema, em forma de música, mostra um certo individualismo do sujeito lírico, porque ele só fala dele, só se importa com ele, o seu amor, né, a sua paixão, aqui o Ferreira Goulart, ele vai além disso aí. O Ferreira Goulart cria um sujeito poético, né, quem fala nos versos, que não está falando de seus sentimentos, se importa com o outro. Ou seja, é uma poesia solidária. Ao invés de falar de sentimento, vai apontar algo que está errado dentro da sociedade. Eu acho que vocês perceberam que fala aqui, né, uma palavra suja. Eu vou voltar aqui para o início do poema. Olha só o que o poeta diz. Introduzo na poesia a palavra diarreia, não pela palavra fria, mas pelo que ela semeia. É estranho você usar a palavra diarreia no poema. Numa poesia, a gente está acostumado com palavras bonitas, mas o Ferreira Goulart, ele faz questão de colocar a palavra feia. Por quê? Porque é a palavra que vai traduzir a realidade que está diante dos seus olhos. Especificamente, né, no Nordeste, a questão da fome, né, das pessoas necessitadas, das crianças que morrem, né, pela ausência de alimentos. Então veja a postura do poeta diante da sociedade no momento em que ele produz seus versos. Há um compromisso. Isso caracteriza o poema protesto, né? A voz em ação, a voz do eu lírico em ação, uma voz solidária que protesta, e se protesta é contra algo que não está certo na nossa sociedade. Então pense no primeiro poema que eu trouxe em forma de música e nesse segundo, e aí você vai perceber qual a diferença entre o poema protesto e um poema que só quer se mostrar através do seu lirismo. Como funciona um poema protesto? Como você percebeu, o poema lido discute um problema social. Para aprofundar suas observações, responda também as seguintes questões, né? Isso está no livro de vocês, aproveite, né, para rever e para fazer os exercícios, né? Rever, né, o que é poema protesto, principalmente comparando com os poemas que não têm esse compromisso social, tá? E faça os exercícios, não deixe de fazer o exercício. O livro de vocês é um bom material de estudo. Então vejamos. Como você percebeu, o poema lido discute um problema social. Para aprofundar suas observações, responda também às seguintes questões. 1. Observe os dois grupos sociais opostos a que o texto se refere. O texto, já que é um texto poético, ele não vai te dizer as coisas assim, né, diretamente. Você tem que ter muita habilidade para perceber, né, algumas mensagens que estão assim meio que escondidas. O texto, tá, não diz claramente, mas ele coloca, né, o leitor diante, sim, tá, de duas classes, né, dois grupos sociais. Um grupo que sofre com essa diarreia, tá, e um grupo que se beneficia, né, do trabalho, do sofrimento dessas pessoas, né, que são desfavorecidas. Então, há sim dois grupos sociais. Quais são eles? Exatamente esses que eu falei para vocês. Nós temos um grupo, né, desfavorecido, né, um pessoal que se coloca em completa vulnerabilidade, e um outro grupo que se apropria do que é produzido por este grupo desfavorecido. Você pode não ter percebido claramente porque é um texto poético, mas numa segunda leitura, numa terceira leitura, você vai perceber que há, né, a separação dos dois grupos sociais aí no poema de Ferreira Goulart. Na quarta estrofe, citam-se homens, mulheres e crianças atingidos pela doença. Que palavra se refere a eles?
nas 3 estrofes finais. Okay? Então tem que ir à 4ª estrofe e verificar que palavras o Ferreira Goulart está usando, né, para se referir, né, aos homens, mulheres e às crianças. Vamos voltar lá à 4ª estrofe. Voltando à 4ª estrofe. A gente pode ir para o começo e começar com 1, 2, 3. 1, 2, 3. A próxima. Aqui. Olha só. Que mata mais do que faca. Está falando da diarreia. Lembrando que diarreia a gente não pode pegar a palavra assim propriamente dita. Tem tudo a ver com a ausência de alimento, né, com a má alimentação. Que mata mais do que faca, mais que bala de fuzil. Homem, mulher, criança no interior do Brasil. Aí estão as palavras, né, que ele está usando para se referir a essa classe desfavorecida, né? Homem, mulher e criança. Então, muito fácil de responder a questão de número 4. Aliás, número 4 não. A letra B da primeira questão. C. Na penúltima estrofe, que palavra identifica os responsáveis pela doença? Penúltima estrofe. Vou voltar lá na penúltima estrofe. Opa, aqui está. Nós temos o final do poema. A penúltima estrofe diz assim, está aqui na 2ª coluna. Diz, mas precisamos agora deter o sabotador que instala a bomba da fome dentro do trabalhador. E aí, gente, quem foi que instalou essa bomba dentro do trabalhador? Ele está usando a palavra para identificar esse responsável. Está na 2ª linha, no 2º verso da penúltima estrofe, que é exatamente o sabotador. É essa palavra, é uma palavra que é usada para denegrir. Sabotar não é uma coisa boa. Então essa vai ser a resposta, né, para a letra C. Tá? Na penúltima estrofe, que palavra identifica os responsáveis pela doença? D. A forma de nomear as pessoas que compõem os 2 grupos sociais aproxima o eu lírico de qual deles? Veja só, o eu lírico é quem fala nos versos. Preste bem atenção. Se você vai ler um poema de Ferreira Goulart, quem está falando nos versos não é o poeta, não é o escritor. Nós chamamos de eu lírico, ou então de eu poético, ou então você chama de sujeito lírico. Tá? Então, o eu lírico aí é quem fala nos versos. E a pergunta diz... A forma de nomear as pessoas, né, que compõem os grupos sociais, um chama de homem, mulher, criança, o outro grupo sabotador. Tá? Quando ele faz isso, eu lírico, se aproxima de quem? Ele toma parte. Você acha que quem está falando nos versos está do lado de quem? Das pessoas menos favorecidas ou do sabotador? O que vocês acham? Vocês acham que o sujeito lírico está gritando aí, né, falando tudo isso, defendendo o sabotador ou defendendo as pessoas menos favorecidas? Viu como é fácil de responder? Letra D. 2. Que função o eu lírico acredita ter no contexto que ele escreve? Isso tem muito a ver com o poema protesto. Tá? Existe uma função. Já num texto que é completamente lírico, como a canção do Tom Jobim, a gente não vê uma função social. Ele quer saber dessa função social. Né? Que função o eu lírico acredita ter no contexto que descreve? É a função de levar a uma reflexão, de mostrar problema social, de mostrar a disparidade que há dentro da nossa sociedade. Okay? Então, essa é a função para levar a reflexão. Existem escritores que não estiveram nem aí para os problemas sociais. Tá? Só quiseram falar, né, de seus sentimentos. Fecharam completamente os olhos para as nódoas, as mazelas que existem aqui no nosso meio. Ferreira Goulart não. Ferreira Goulart não fugiu, tá, desse seu objetivo, dessa sua meta de usar a sua arte, que é a palavra, para mostrar o que estava errado na sociedade. Bem? Próxima. Nas estrofes finais, o eu lírico inclui o leitor no poema. Isso é interessante, olha. Ele está, né, falando o eu lírico e de repente ele aproxima o leitor do texto, introduz o leitor no texto. O leitor está do lado dele concordando com o que ele diz. E aí, que recurso gramatical evidencia essa inclusão? O que é que ele faz, gente, nos versos finais? Ele vai usar, tá, exatamente o verbo na primeira pessoa do plural. Tá? Quando ele usa a primeira pessoa do plural, ele vai estar dizendo assim, nós. Tá? Ele vai dizer nós. Eu vou pegar aqui para vocês, aqui na 2ª coluna, logo no início, mas precisamos agora. Qual é o sujeito da forma verbal precisamos? Nós, mas nós precisamos agora. Então, nesse momento do poema, o sujeito lírico convoca o leitor a participar da ideia dele. Essa ideia de mostrar algo que está errado, de lutar, né, para modificar o que está errado na sociedade.
E como fecha o texto, mostrando que há também uma esperança. Veja que ele usa o verbo na primeira pessoa do plural, nós, tá? No início da penúltima e no início da antepenúltima estrofes, tá? Precisamos e precisamos nós, eu e você, leitor. Então, isso responde a letra A da 3, né? O recurso gramatical foi exatamente o uso do verbo na primeira pessoa. Que papel teria o leitor? Mesmo papel do sujeito lírico. Um papel, né, de mostrar uma realidade que alguns escritores quiseram esconder. Tá? Então, é uma poesia protesto, é um poema protesto, é um poema engajado, é um poema que tem compromisso. Então, o papel do leitor seria o mesmo, né, do escritor e do sujeito lírico. Na sua opinião, o eu lírico apresenta um discurso agressivo? Se é na sua opinião, né? Aí cada um tem a sua resposta. Por quê? E aí, você acha que o sujeito lírico ele é agressivo quando ele está discursando, né? Está falando nos versos? O que é que você acha? Veja que existe um momento, só um momento, em que ele é bem agressivo, ele chama de sabotador, né? Chama o agressor de sabotador. Mas, na minha opinião, eu não vejo tanta agressividade no decorrer do texto. O texto não é feito só de um verso. O texto é bem extenso, né? São vários versos. Porque, na verdade, o Ferreira Goulart, ele não quer uma briga, ele não quer uma confusão, ele não quer violência. Ele quer mudar, ele quer conscientizar. Qual é o objetivo do poema, gente? Aí, isso resume todo o nosso discurso, né, até agora, principalmente respondendo a essas questões. O objetivo do poema é mostrar uma realidade, mostrar a existência, né, de situações na nossa sociedade que deve ser mudada, principalmente por aqueles que estão no poder. Então, lemos um poema de Ferreira Goulart e eu trago outro poema do Ferreira Goulart, porque a gente começa a conhecer o estilo de um poeta no momento em que você lê vários poemas desse poeta. Aí lá na frente você vai ler o poema sem o nome do poeta e já vai dizer, isso é Ferreira Goulart, isso é a cara dele. Eu gosto muito do poema brasileiro. Veja só, o poema brasileiro se refere ao Brasil, mas ele vai especificar um lugarzinho do Brasil. O poema brasileiro diz: no Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 pessoas que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. 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 Aí você, puxa vida, que coisa chata, que coisa repetitiva, muita redundância. Gente, isso é poema. Tá? Quando você está lendo um texto literário e há essa repetição, existe uma intenção, existe um efeito. É você enfatizar essa ideia. Você pode não ter prestado atenção, tá, no texto, numa segunda leitura, a gente começa, né, a prestar mais atenção, mas o caso é muito grave. Você já pensou? 78%, né, das crianças morrem antes de completar 8 anos de idade, uma situação que acontece no Piauí. O Ferreira Goulart, o autor desse texto, ele é nordestino, ele é do Maranhão, tá? E a gente sabe muito bem que por muito e muito tempo a gente considerava o Piauí como um lugar, né, muito pobre, tá? Lá a dificuldade muito grande, tá? As pessoas tinham essa referência quando se falava do Piauí, né? Se falava dessas dificuldades. Então é uma realidade mostrada pelo Ferreira Goulart que tem muito a ver com o texto anterior. Tá? O poema lá da bomba, lá ele fala do Rio Grande do Norte, né? Veja só, né? Nordeste também. Pois é, e é muito grave o que ele está apontando aqui para nós em forma de texto literário. 78% de crianças morrem antes de completar 8 anos de idade. Então não é para a gente pensar que é um texto bobo, repetitivo. Não. Essa não é a cara do Ferreira Goulart. Essa não é a intenção do poema protesto. Nós temos de novo um poema protesto. E, repito, nós estamos aqui começando, adentrando os anos de 1960, conhecido como os anos de chumbo. Outro poema do Ferreira Goulart, mais uma vez, né? Esse é bem interessante, é um clássico dele, que ele diz: o preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema.
com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerilha seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Tá? Então nada disso cabe no poema. O que o Ferreira Goulart está dizendo? Que para alguns escritores, o que cabe no poema é aquilo que foi falado pelo Tom Jobim e pelo Vinícius de Moraes em Eu Sei Que Vou Te Amar. Eu sei que vou te amar. O mundo se acabando, as pessoas morrendo de fome, o quilo do arroz do jeito que está hoje, tá? E esses escritores estavam nem aí, né? Principalmente os da Bossa Nova, né? Lá do início da música popular brasileira. Então veja que o Ferreira Goulart ele aparece na mesma época do Vinícius de Moraes, do Tom Jobim, com uma proposta diferente. Tá? Enquanto alguns fecham o olhar para a realidade, o Ferreira Goulart, junto com outros, são outros escritores da mesma época, vão usar sua arte, que é a arte da palavra, para, né, não encobrir mais com véu esta realidade. Então, ele diz, o preço do feijão não cabe no poema. Ninguém quer falar da realidade, ninguém quer falar dos problemas, né? Então, realmente não cabe o preço do arroz, né, o gás, o telefone, tudo aquilo que atinge exatamente a classe mais desfavorecida do nosso país. Porque se o arroz está caro, se o feijão está caro, se o gás está caro, se a gasolina está cara, quem tem dinheiro ainda consegue. Mas quem não tem, sofre. A gente começa a perceber, né, essas ideias que não estão aqui diretamente aplicadas no texto, né, mas que existem. E essa é a intenção do poema Protesto. E continua o poema Protesto, gente, ó, porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Olha só, essa frase, não há vagas, ela é clássica. É uma frase que coloca muito aí nas empresas, quando as pessoas vão pedir emprego, não há vagas. Olha só, não há vaga no poema não cabe os problemas das pessoas, só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. Tudo fora da realidade. Isso as pessoas estão colocando no poema, mas os problemas as pessoas não colocam. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ok? E aí está essa conversa todinha para a gente chegar ao que realmente é o poema Protesto. Tá? No finalzinho desse conteúdo no livro de vocês, nós temos, né, essa observação, da observação para a teoria. O poema Protesto é uma das formas de gênero textual poema. Nós temos vários tipos de poema. Tá? Por exemplo, o primeiro poema, que é uma canção, Eu Sei Que Vou Te Amar, não é um poema protesto. Nele, né, no poema Protesto, o eu lírico, aquele que fala, declara sua firme discordância e crítica em relação a algo. Para ele tem algo errado na sociedade. É isso que ele vai tematizar em seus versos, né? Uma decisão política, um problema social, uma injustiça, etc. Então, dessa forma, a gente começa a conhecer esse gênero, né, muito importante, porque os textos têm esta função, né, de levar o leitor a uma conscientização, a uma mudança. O mundo não pode ficar do jeito que está. E para fechar, eu peço a vocês que escutem a canção da despedida de Geraldo Vandré e Geraldo Azevedo, né? O Geraldo Azevedo tão conhecido, Geraldo Vandré não tanto de vocês. Eu vou deixar um desafio para vocês. Vocês vão ler a canção da despedida e vão deduzir, vão inferir o que se encaixa, apesar de ser uma canção, uma música, né, dentro do estilo do poema Protesto. Veja o que o sujeito lírico diz. Já vou embora, mas sei que vou voltar. Amor não chora, se eu volto é pra ficar. Amor não chora, que é a hora de deixar. O amor de agora, pra sempre ele ficar. Eu quis ficar aqui, mas não podia. O meu caminho a ti não conduzia. Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. Amor não chora, eu volto um dia. O rei velho e cansado já morria, perdido em seu reinado, sem Maria, quando eu me despedia, no meu canto lhe dizia. Ok? Então, eu peço a vocês que escutem essa canção. A gente começou a aula de hoje com uma canção, muito distante dos problemas sociais, e está finalizando com a outra canção, que já é uma canção engajada, que tem um pezinho dentro, né, dessa função da literatura, que é mostrar os problemas sociais. Nós temos, sim, versos com função social. É o caso do poema Protesto. Ok? Espero que vocês tenham entendido o que é um poema protesto e apreciem mais essa composição, tá? Essa produção literária que tanto nos enriquece. Ok? Um abraço e
parafraseando aqui, eu digo para vocês, já vou embora, mas eu sei que vou voltar. Um abraço.